Então, nesta noite, para esta noite, eu quero falar a palavra de Deus vinculando-a ao seguinte tema: por que caem os valentes? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Abra, por favor, a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 9, para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, participaremos da mesa do Cordeiro. Prepare o seu coração para participar deste momento tão maravilhoso que é a ceia do Senhor Jesus, que é a ceia do nosso Pai, de assentarmos à mesa com Cristo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, eu aguardo até que todos tenham encontrado, para que juntos possamos fazer leitura da palavra santa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por que caem os valentes? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. A Bíblia vai dizer assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes tu aqui, Elias? Que fazes tu aqui, Elias? Por que é que você está aqui, Elias? Pai, em nome de Jesus, prepare o nosso coração para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, para que ela possa, Senhor, como semente, cair no nosso coração, que é terra fértil, e ela possa brotar, crescer e produzir os frutos cujo qual ela está ordenada a fazer. Prepare o nosso coração, prepare os nossos ouvidos, não deixe agora nada nos distrair, pensamentos, meu Deus, dificuldades, preocupações, que tudo isso agora fique de lado e que o nosso foco, o nosso sentido esteja exclusivamente na Sua palavra e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 2008, Olimpíadas de Pequim, um homem escreveu história. Seu nome, Michael Phelps, um nadador. Ele fez um feito que só tinha antecedente, ou alguém já tinha feito algo parecido em 1972. Um americano ganhou 7 medalhas em uma mesma Olimpíada. Naquele ano de 2008, Michael Phelps ganhou 8 medalhas. Fez um feito que ninguém nunca conseguira antes, e até o presente momento não houve quem batesse esse recorde. Logo, Michael Phelps saiu do anonimato para o estrelato. De um dia para o outro, ele era conhecido no mundo inteiro, ele era ovacionado nos aeroportos, ele era convidado para programas de TV, ele era convidado para podcasts, para dar entrevistas em jornais, revistas. Foi entrevistado pelo New York Times, foi entrevistado por The England, o jornal inglês, foi entrevistado pelos maiores tutoriais de todo o mundo, e ele se tornou um homem da história, um homem na história. Michael Phelps ganhou muito dinheiro, Michael Phelps ganhou expressividade, notoriedade, enfim, ele passou a ser conhecido no mundo inteiro. Mas a história vai dizer que algum tempo depois, os jornais começaram a noticiar e publicar fotos de Michael Phelps usando drogas, ele caído ao solo, bêbado, ele na sua casa, sem roupas, andando nu dentro da sua casa, ele tomando medicamentos, tomando psicotrópicos, porque a depressão havia atingido aquele homem, a depressão havia alcançado o seu coração. E a pergunta que fica para nós é: o que faz um homem alcançar o mais alto topo do esporte, o mais alto topo da expressividade? O que faz um homem se tornar tão famoso e conhecido e daqui a pouco ele cair, despencar e vir ao solo a ponto dele mesmo declarar: a minha vida perdeu o sentido, eu quero morrer, não quero mais viver, dinheiro não tem mais sentido, casa não tem mais sentido, bens não tem mais sentido. Para Michael Phelps, tudo havia
perdido o sentido. Por que é que isso acontece? E é exatamente isso que eu entendo e vejo quando eu olho para a vida de Elias. Esta história mostra um homem que no Antigo Testamento foi tido e havido como um dos maiores profetas daquele tempo, e ele vivenciou este momento difícil que Michael Phelps vivenciou. Aquele homem foi um grande herói de Deus, um grande soldado do céu. E para que você entenda, me permita contextualizar. Capítulo 18 deste mesmo livro que nós lemos, a Bíblia vai mostrar um Elias diferente, um Elias que foi na presença de Deus e disse: Senhor, o que o Senhor quer falar com Israel? Deus disse: diga e desça ao povo, desça em meio ao povo e diga a eles: não choverá mais, 3 anos e meio não cairá uma gota de água, porque esse povo está desobediente, e eu trarei sobre eles o juízo do céu. O povo estava adorando a Azira, o povo estava adorando a Baal, o povo estava envolto e estavam seduzidos por Jezabel, uma mulher de origem síria, que saiu da Síria, se casou com um crente, desviou o crente e implantou em Israel, lugar a casa de Deus, implantou o culto a Baal. E aquela mulher disseminou o culto a Baal, o culto pagão, o culto a Azira, o culto pagão, e muitas pessoas foram no rastro daquela mulher, na influência da rainha de Israel, e isso desagradou a Deus, porque idolatria é pecado. Então Deus levanta Elias e diz: Elias, é você que será o meu martelo, é você que será a minha voz, é você que eu vou usar para fazer coisas grandes em Israel. E então Elias desafia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, e ele chama esses profetas para um lugar aberto chamado Monte Carmelo. No Monte Carmelo ele faz um desafio, ele diz: façamos prova de Deus e de Baal. Se Baal é Deus, ele mostrará. Agora, se o Senhor é Deus, ele mostrará. Então vamos armar aqui 2 altares, vamos colocar o altar, a lenha, o holocausto, e vocês podem clamar a Baal, chamar Baal, orar para Baal, fazer o que quiserem. Se Baal mandar fogo do céu e consumir o holocausto, saberemos que Baal é Deus. Todavia, se Baal não mandar fogo do céu e o Senhor enviar o fogo do céu, saberemos que só o Senhor é Deus. E a história bíblica vai dizer que aquele povo orou o dia inteiro, clamou, fez rituais, se cortaram, sangraram, ofereceram sangue a Baal e nada aconteceu. Elias então, ao final da tarde, manda trazer água, molha o cordeiro, molha a lenha, molha o altar, molha a terra em volta do altar, e então ele dobra o joelho e diz: ó Deus de Israel, mostra para esse povo que só existe um Deus verdadeiro. Manda fogo do céu e consuma o holocausto. Sob a oração de Elias, o céu se abre, Deus manda uma lampada, um lampejo, uma língua de fogo do céu, e queima o holocausto, queima a lenha, queima o altar, seca a água em torno do altar, para mostrar que só o Senhor é Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo que assistia àquele desafio caíram de joelhos, abalados pelo poder, e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Este era Elias, um homem cheio de Deus, um homem forte, posicionado, um guerreiro, um profeta, uma boca, uma voz do céu. E agora Deus o usa de maneira poderosa, e ele elimina os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Ele derruba os postes ídolos, ele queima a fogo os altares, ele destrói os templos. Israel foi varrida da idolatria. Baal caiu, Baal tombou, e o nome do Senhor foi estabelecido em meio àquele povo.
Acontece que agora a rainha Jezabel se ira. Elias foge 3 anos. E ele vai fugindo. E então agora ele começa a orar depois de 3 anos e meio. E Deus manda chuva do céu para mostrar uma vez mais que o Senhor é Deus. Ele abre o céu e rega a terra seca. Ele devolve o verde, Ele devolve a vida, Ele devolve a esperança, Ele devolve aquilo que as pessoas estavam buscando, que era o recurso para se alimentarem. Porque na seca há fome, mas na abundância de chuva há abundância de alimento. Então Deus abre o céu para mostrar uma vez mais: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus em Israel. E então Jezabel persegue Elias. Elias foge de um lugar, foge de outro, foge para outro. E ele então, na iminência da sua morte, o seu coração se zanga, porque depois de ver o povo ser abençoado, depois de ver Deus fazer tantos sinais, prodígios e maravilhas, depois de ver Deus abrir o céu e mandar chuva, e depois de regar a terra e fazer abundância de alimentos, o povo agora vira as costas para Deus, porque agora abundantes estavam, agora estavam supridos, agora achavam que já não precisavam mais de Deus, se viram contra Deus, e Elias desfalece no seu ímpeto e no seu ânimo de fazer a obra de Deus. E ele começa a olhar a ingratidão do povo e aquilo o fere. E ele começa a olhar a ausência de resultado, porque ele pregava, ele orava e Deus fazia sinais, mas ele pregava e as pessoas não davam ouvidos à palavra de Deus. Ele então resolve sair de cena, angustiado, depressivo, com medo, com dificuldades de relacionamento, tendo que fugir para salvar a sua cabeça. Ele então sai de onde ele estava, desce 150 quilômetros à porta em Berseba. Ali ele deixa o seu moço, o seu ajudante, o seu auxiliar, e entra 400 quilômetros para dentro do deserto. Para debaixo de um zimbro, perde a morte, levanta-se e entra numa caverna. E é neste cenário, é neste contexto, é neste momento que a palavra do Senhor vem a Elias. Note, os senhores e as senhoritas, que Elias não orou pedindo direção a Deus. Elias não orou pedindo uma resposta para Deus. Elias não orou pedindo uma solução para Deus, mas Deus trouxe a palavra dele a Elias. O texto diz: e veio então a palavra do Senhor a Elias e disse: Elias, o que fazes aqui? Deus está dizendo: por que é que você está aqui? Elias, porventura o seu lugar é aqui? Porventura, quando eu escrevi a sua história, eu coloquei nos anais da sua história que você morreria numa caverna? Porventura eu enchi você com meu espírito para ficar moribundo, cabisbaixo e depressivo no fundo de uma caverna escura, para morrer sem esperança, para matar todo o ministério que eu te chamei para fazer? Deus vai dizer: 1000 vezes não, eu te levantei com autoridade e poder para ser a minha boca em Israel. Tem crente na caverna, irmão, tem crente que Deus já ungiu, levantou, usou, encheu de graça, tem ministério, tem promessa, mas por conta de uma decepção, por conta de uma angústia, por conta de um problema, estão se colocando lá no fundo da caverna. É hoje, Elias. O Deus de Elias está perguntando: o que fazes tu aqui no fundo da caverna? Entenda que caverna não é um lugar bom. A caverna não é um lugar bom. Simbolicamente, a caverna é lugar de refúgio. E o refúgio que Elias estava procurando é fugir das mãos de Jezabel. Mas para fugir de Jezabel, ele denegou o seu ministério. Ele renegou o que Deus falou com ele. Ele
deixou de lado a promessa de Deus. Toda vez que alguém se refugia nas suas dificuldades, nas suas razões, nos seus motivos, eu não faço mais a obra de Deus, porque alguém falou mal de mim, é porque alguém me caluniou, é porque eu tive uma decepção, é porque alguém gritou comigo, é porque não me cumprimentaram, é porque ninguém me considera, é porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldades e ninguém vê as minhas mazelas, as minhas dores. Todas as vezes que eu me estribo nos meus motivos, eu me coloco lá no fundo da caverna e Deus vai falar comigo, com você, como falou com Elias: que fazes tu aí? Sai da caverna. Caverna é lugar de refúgio, mas é um refúgio em causa própria. Eu escolhi me esconder na caverna. Caverna te protege das ameaças exteriores, mas caverna mata o seu ministério. Caverna engessa a promessa de Deus na sua vida. Caverna tira você da direção que Deus te deu. Pelo amor de Deus, me ajude a pregar. Sacode esse crente do seu lado e fala: sai da caverna, crente. Não entendeu ainda? Caverna é lugar de isolamento. É onde quem não quer conversa com ninguém, quem não quer relacionamento, quem não quer se envolver, quem quer distância, para lá que ele vai, para a caverna. Mas entenda uma coisa: Deus não te fez para ser um ser anônimo, um ser isolado. Deus não te criou para ser uma ilha. Deus te criou para ser um continente. Deus te criou para ter relacionamento. Deus te criou para ter amigos. Deus te criou para conviver em sociedade. Deus te criou para ser igreja. Pastor, quer dizer que eu sozinho não sou igreja? Não. Igreja é isso aqui, é a união dos santos. Nós juntos somos igreja. Sozinho eu sou só um crente. Mas quando eu me uno aos meus irmãos, eu sou igreja. Quando eu caminho junto, lado a lado, ombro a ombro, marchando, eu sou igreja. Deus te criou para ser igreja. E o diabo sabe disso. É por isso que ele luta tanto para te isolar, tanto para te colocar no fundo da caverna, tanto para te impedir de caminhar em comunidade. Sabe por quê? Deixa eu lhe mostrar uma coisa ilustrando isso. Cacá, me ajude aqui, por favor. Ô santo, venha cá, me ajude aqui, pastor. Em nome de Jesus, me ajude aqui. Deixa eu te mostrar o que é que Deus fala conosco. Ei, imagine só. Fica ali no canto, Cacá, por favor. Tem dificuldade de andar, pastor? Tem? Você anda com dificuldade? O senhor tem dificuldade de pular? Tem dificuldade de correr? Então dá uma corridinha até no final. Vai. Agora volta. Vem. Aleluia. Agora imagina ele andando sozinho, no meio do mato, tranquilo. Tropeçou numa pedra, rolou, caiu no barranco, desceu a ribanceira, bateu a cabeça na perna, quebrou os 2 braços e uma perna. Caiu no chão, pastor. Quebrou 2 braços e uma perna. Eu vou dizer, vai levantar? Não. Vai conseguir êxito? Não. Vai morrer caído. Não vai nem conseguir comunicar. Mas se tem um companheiro, sabe o que acontece? Se tem alguém que anda com ele, sabe o que acontece? Vai lá e ajuda a levantar, e dá suporte, e dá força, e dá graça, e abençoa. É por isso que a Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas se for só um e não tiver alguém para ajudar, ele está em apuros. Sai da caverna, sai do isolamento. Isto aqui é igreja. É eu lutando as suas causas, é você lutando as minhas causas. E como irmãos, igreja unidos, nós vamos pisando na cabeça de Satanás, vencendo as dificuldades em nome de Jesus. Aleluia! Caverna é lugar de isolamento. Caverna é lugar de escuridão. Quem nunca viveu um momento difícil?
Quem nunca viveu a dor do luto? Quem nunca teve um sonho frustrado? Quem nunca foi rejeitado, tendo amado tanto alguém? Eu me lembro que, aos 14 anos, eu me apaixonei por uma menina na escola. Tomei um toco. Levei anos para superar. E chorava, e chorava, e chorava. Quem nunca viveu uma angústia? Quem nunca sentiu o gosto amargo da derrota nos lábios? Quem nunca teve motivo para chorar? Eu nunca tive, pastor. Tu me ensina, irmão. Pelo amor de Deus, me ensina a ser desse jeito. Porque todos nós, como seres humanos, temos um dia da escuridão da alma, onde a tristeza rouba a nossa força para orar, onde a angústia tira o nosso chão, onde o desespero embota, cega a nossa fé, e nós, sem sabermos o que fazer, chegamos às vezes à conclusão de que não tem mais jeito para nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. É por isso que lá no fundo da caverna diz: Deus, mata-me, tira a minha vida, porque eu já não tenho mais sentido para viver, não tem mais o que fazer, o povo não te adora, eu prego, eles não ouvem, meu ministério está frustrado, não tem crente neste lugar, não tem quem te ame e te adore, e eu estou aqui fazendo um trabalho inócuo, um trabalho sem efetividade, sem sucesso, eu sou um fracasso no ministério, acaba comigo, eu já não consigo mais viver. A noite é escura da alma, caverna é lugar de escuridão. Caverna é lugar de morte. No Antigo Testamento, muitas pessoas eram sepultadas em cavernas. Inclusive o túmulo que Jesus foi sepultado era de José de Arimateia. Era uma caverna cavada numa rocha, que tinha uma tampa de pedra. Então caverna é lugar de morte, é lugar de depositar mortos, é lugar de depositar cadáveres, é lugar onde as pessoas que não têm mais vida vão para morrer isoladamente, onde os animais feridos buscam o refúgio do fundo da caverna para sangrarem e morrerem sem serem alcançados por outros animais, onde alguns seres humanos vão para morrer, para definhar, às vezes não biologicamente, mas emocionalmente se colocam na caverna e vão definhando, morrendo aos poucos, e daqui a pouco estão como aquela série The Walking Dead, o morto caminhante, andando de um lado para o outro, olhos abertos, coração pulsando, pulmão inflando, mas estão emocionalmente e espiritualmente mortos. Caverna é lugar de morte, é lugar escuro, é lugar de isolamento, é lugar de depressão. É por isso que Deus olha para ele e diz: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Eu não te chamei nem para morrer, eu não te chamei para ficar isolado, eu não te chamei para ficar depressivo, eu não te chamei para ficar decepcionado e frustrado, eu te chamei para ser um grande valente. Por que é que os valentes caem? Por que é que os valentes caem, pastor? Por que é que tantas pessoas que eram pregadores, bons crentes, cheios de Deus, pais de família, mulheres santas de Deus, jovens abençoadíssimos, por que é que eles faliram na fé? Por que é que tem homens que agora, nesse exato momento, que ao invés de estarem aqui na igreja adorando a Deus, estão nos bares, nas boates, gastando o seu dinheiro, destruindo a sua família, destruindo a sua moral, mas eram gigantes, eram valentes de Deus. E por que é que caíram? Por que é que fracassaram? Por que é que se desfaleceram? Por que é que de fato estão vivendo esse momento? É porque esses homens, um dia, em face de uma dificuldade, ao invés de buscarem a Deus, foram para o fundo da caverna. Todos nós temos as nossas cavernas. Todos nós temos o nosso isolamento social.
Paz, meus senhores. Tem gente que já está vivendo no mundo virtual. Tem gente que não conversa com gente mais, conversa com inteligência artificial. Tem gente que não interage com pessoas. Agora ele interage com grupos de videogame. Ele cria situações, ele cria mundos, ele cria contextos, ele cria ambientes para ele viver aquilo que é o que a cabeça dele diz para viver. Mas Deus não te chamou para viver na caverna. Deus te chamou para viver em Cristo, uma vida num ambiente de luz, iluminado, abençoado. Deus te chamou para ser canal de bênção. Deus te chamou para marchar em amor, em temor a Deus, mas sem medo. O medo não pode te paralisar, o medo não pode te deter, o medo não pode te engessar. O Deus te chamou para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as lutas, para enfrentar os problemas. Deus não te chamou para ficar parado, isolado no fundo da caverna. Deus está levantando nesta geração um povo eleito, uma nação santa, um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que vai ser diferente e vai fazer a diferença. Um povo que não vai só passar pela história, vai construir história para a glória de Jesus. Eu não sei você, mas eu já vou jogar minha mão para o céu e dizer: Deus, eu quero fazer parte desse povo. Deixa eu ver quem já faz parte desse povo. Aleluia. Pastor, e qual é o remédio? Irmão, a cada 40 segundos uma pessoa tenta o suicídio. No Brasil, ano passado, foram 840 mil suicídios. Nós tivemos recentemente o suicídio de um pastor Anderson. Nós tivemos intercorrências. Nunca se viveu tanto crises emocionais. Nunca se teve notícia na história, desde Freud. Nunca se teve notícia de tanto desequilíbrio emocional. O diabo está trabalhando incessantemente para destruir. Mas quer uma boa notícia? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se o diabo veio matar, roubar e destruir, Cristo veio dar vida com abundância. E Deus não quer dar vida em abundância só para você. Deus quer dar vida em abundância para tantas pessoas que estão vivendo no contexto do seu dia a dia. E quem é que Deus vai usar? Os anjos do céu? Não. O vento que vem dos 4 quadrantes da terra? Não. As flores? Não. Deus conta com você. Deus quer usar você. A sua boca é trombeta de Deus. A sua palavra é ungida pelo céu. A sua vida é manancial de bênção na vida de tantas pessoas. Aqui no bairro Nacional, famílias serão restauradas, lares serão reconstruídos, maridos voltarão para casa, mulheres retornarão para o seio do lar, os filhos que se entregaram às drogas serão libertos e restaurados e retornarão para os seus lares. E Deus está chamando em quem eu posso confiar, é com quem eu posso contar. Se Ele pode contar contigo, levanta a mão e diga: eis-me aqui, Jesus, me usa, Jesus, me usa nesta obra. Chega de caverna, crente. Chega de caverna. Pastor, eu não sei pregar. Quem sabe, irmão? Se Jesus não usar, não der palavras, não ungir, ninguém sabe pregar. Pastor Gilvan Rodrigues tem 60 anos que ele prega. Ele diz: toda vez que eu subo no altar, as minhas tripas misturam, as pernas balançam, eu sinto um tremor e um temor. E disse: Deus, já tem 60 anos que eu prego, já não era para ter uma certa experiência, estar mais tranquilo quando eu pego o microfone? Deus disse: se a sua barriga parar de tremer, se as suas pernas pararem de tremer, você não precisa
precisa mais de mim. Isso não é medo, Giovan, isso é dependência sua, que a obra é minha e que você não é o tesouro, você é um vaso de barro. O tesouro é meu e eu ponho dentro do vaso, mas o vaso é frágil, o vaso se quebra, o vaso se racha, mas se você quiser, eu boto um tesouro aí dentro, te uso para levar vida pelas nações. 154 países, esse homem botou a planta dos pés, já ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Sabe por quê? Ele não tem nada melhor do que eu, que você, ele não é melhor que ninguém, ele só é um homem que diz: Deus, eu estou na brecha, me usa do jeito que o Senhor quer usar. E hoje Deus está dizendo: sai da caverna e vem para a brecha, sai da caverna e vem para a brecha, se coloca na brecha, porque se você se colocar na brecha, Deus vai sacudir o bairro Nacional. Essa igreja não vai caber, vai quebrar a parede, vai fazer mezanino, vai quebrar para lá, porque Deus vai quebrar o inferno, abalar o diabo e te usar com autoridade. Pastor, eu não canto tão bonito quanto essa banda canta, do jeito que você canta, irmão. Lembra da oferta do rico e da viúva pobre? Qual das duas ofertas Jesus recebeu? O rico deu do que sobrava, a viúva pobre deu do melhor que ela tinha. Pastor, mas eu canto desafinado. Louve a Deus. Até o desafinado Deus usa. Se esse é seu melhor, canta desafinadinho mesmo. Agora, se tu pode melhorar, irmão, não dá uma de João sem braço, não. Melhora, tá? Se pode dar uma ensaiada, ensaia. Se pode dar uma melhorada na voz, melhora. Entrega para Deus o seu melhor. Mas se o seu melhor é cantar desafinado, pode adorar sem medo, que o céu vai receber em nome de Jesus. E quando você louva, cadeias se quebram. Sabe aquele hino? Ouço cadeias quebrando. É porque o crente, quando adora, ele quebra o inferno no meio. Deixa eu te dizer uma coisa: orar é maravilhoso, orar é bíblico, orar é direção de Deus, mas a melhor oração que um crente faz chama-se adoração. E Deus, quando o crente adora, Deus não escuta com o ouvido, Deus escuta com o nariz. Sabe por quê? A adoração, quando o crente está adorando, ela sobe como incenso. A Bíblia diz que é como cheiro suave. E Deus lá do trono, o crente adorando, está tomando borrachada e adorando, está com dificuldade adorando, o dinheiro acabou, ele está adorando, a doença chegou, ele está adorando, a porta fechou, ele está adorando. A adoração sobe como fumaça, e quando ela chega no céu, sabe o que acontece? A pessoa às vezes está orando e dizendo: Deus, eu quero morrer como Elias, chega, não dá mais, a minha vida está tão difícil, não consigo mais caminhar. E a pessoa de joelho está orando e está dizendo, e está adorando, e está dizendo: eu quero morrer, eu quero morrer. Aí o Espírito Santo chega do lado de Deus, diz assim: ele não quer morrer nada não, Deus, não ouve não, ele não sabe o que está falando. Na verdade, ela quer vitória, ela só não está sabendo. Isso é desespero. Não dá ouvido para ela não. Deixa eu traduzir para o Senhor o que é que ela quer, o que é que Ele quer. Ele quer uma porta aberta, Ele quer consolo hoje, Ele quer sentir o seu abraço, Ele quer sentir a mão poderosa do Senhor, Ele quer sentir esperança, Ele quer sentir vida. Então, em vez da morte, Deus libera a vida, libera poder, libera graça, libera consolo. Deus aspira a adoração, e o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagina o Espírito Santo do lado de Deus e Deus, abençoa esse crente. Deus abre a porta do céu, o Espírito intercede, você adora, o Espírito intercede. Sabe o que Deus faz? Deus se levanta do trono para olhar para você e liberar a vitória sobre a sua vida. Deixa eu te provar isso. Paulo e Silas, em Filipos,
117 cortes nas costas, açoitado com um azorrague, um chicote de 3 pontas, trançado com chumbo e ossinhos de carneiro, algemado, pés e mãos, subsolo, prisão fétida, lugar insalubre. Paulo olha para Silas e diz assim: não sei tu, rapaz, eu entrei aqui, eu estou todo doído, parece que eu vou morrer, estou sangrando, estou com fome, estou cansado, estou com frio, estou com dor no pé, no calcanhar, na coxa, nas costas, na cabeça, nos braços, estou com dor para tudo enquanto é lado. Mas está queimando um negócio aqui dentro, está queimando um fogo aqui, eu estou sentindo uma vontade de adorar. Ô Silas, vamos cantar um hino. Ô Silas, vamos cantar uma música para Jesus. Ô Silas, vamos adorar a Deus. E os dois começam a adorar. A adoração vai subindo como incenso, vai subindo. O Espírito Santo chega diante de Deus. E Deus, olha lá, estão adorando, estão orando. Eles precisam de vitória, eles estão feridos nas emoções, feridos no corpo, feridos com dificuldades. Senhor, abençoa eles. Sabe o que acontece? Deus se coloca de pé. Quando você ora, Deus só dá ordem aos anjos, Deus dá ordem ao arcanjo: desça e peleja. Lembra da oração de Daniel? Ele orou 21 dias. Deus enviou o seu arcanjo e pelejou contra o inferno e entregou a vitória para Daniel. Mas quando o crente adora, Deus olha para os anjos e diz: ei, não vai descer ninguém, vocês não estão autorizados a receber adoração. Adoração é comigo. Deixa que eu vou. Eu vou lá na casa daquele crente, eu vou lá naquela cela, eu vou lá onde ele está. E quando Deus chega na cela de Paulo, os grilhões caem, a porta se abre, a tristeza vai embora e o ambiente é tomado de glória. É disto que Deus está te falando hoje. Quer vitória? Adora. Quer vitória? Adora. Adora que o céu se abre. Mas lá no fundo da caverna, irmão, ninguém adora. Porque lá é lugar de escuridão, morte, isolamento, tristeza e dor. É por isso que Deus disse: Elias, por que é que você está aqui? Não é aqui o seu lugar. Caverna não é o seu lugar, irmão. Dizer não para o ministério não vai resolver o seu problema. Dizer não para a chamada de Deus na sua vida não vai abrir a porta que você espera. Pelo contrário, quando você diz não para Deus, você assinou uma sentença, você assinou uma procuração para o inferno agir contra a sua vida. Porque todo mundo que já tentou fugir de Deus encontrou com o diabo. Jonas, vou fugir de Deus. Deu de cara com o cão lá no meio do mar, balançando as águas, dizendo: eu vou matar esse crente. Fugiu de Deus, eu mato essa praga. Deus diz: vai matar nada, ele está fugindo, mas eu vim atrás dele. Jeremias: Senhor, esquece, o Senhor disse que eu sou profeta, o Senhor disse que eu sou profeta entre as nações, o Senhor disse que eu sou profeta de Israel, sou um menino, não sei falar, o Senhor escolheu errado, não tenho aptidão, não quero ministério. Pelo contrário, Senhor, eu quero ficar light, quero ficar diet, quero ficar só no grupo de WhatsApp aqui, mandando mensagem bacana, mensagem de alta ajuda no meu Instagram, postando uns cortes, uns closes, fazendo linguinha, boquinha de Angelina Jolie, botando no Instagram, tudo light, o diabo esfregando as mãos, dizendo assim: assina a procuração, assim. Deus te chamou para ganhar almas para Cristo. Deus te colocou aqui, te plantou
para te abençoar, para você ser abençoador, para você ser abençoadora. Deus te colocou aqui, te plantou aqui, não é para murchar, é para florescer. E no fundo da caverna não tem luz solar, lá não tem planta que sobrevive, porque todo mundo que vai para o fundo da caverna murcha. E Deus está dizendo, vem para a luz do sol. Sol é vida, irmão. Quem já teve neném sabe. O menino fica meio amarelo, a minha avó chamava de tiriça. O menino está com tiriça. Na verdade o nome é icterícia. A minha avó dizia tiriça. Dá a chapa a esse menino e bota no sole. Bota esse menino no sole que a tiriça vai embora. A vovó não sabia explicar, mas ela tinha razão. Raio infravermelho longo. O raio infravermelho longo entra na pele, penetra os poros, ativa o sistema produtor de vitamina D. O menino produz vitamina D e a tiriça sai correndo, porque ele é restaurado. Mas se botar o menino no fundo da caverna, vai morrer com tiriça. Então, irmão, sai da caverna, vem para ficar na presença do sol da justiça, que vai te fazer florescer onde você for plantado. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.